E aí pessoal, beleza? Bom, estamos indo embora aqui do trabalho e hoje viemos de Escort 93 1.8 GL 9394 para ser mais exato, na cor vermelho Barcelona. Ó, tem até aqui, ó, caixinha do Mercado Livre de uma peça de melhoria aqui pro carro. Eu comprei, chegou, coloquei aqui dentro do carro, não deu nem tempo de abrir. O que é essa peça? É aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Tá um pouco escuro. Mas aqui do lado do pé ele tem um acabamento de plástico. Tem um acabamento de plástico. Seria aquele, ó, do lado direito, tá vendo? Ali na ponta, acabamento da porta. No final da porta tem um acabamentinho de plástico. É esse acabamento, porém do lado esquerdo do motorista que estava faltando. Desde quando eu comprei o carro, faltava essa peça. E aí é aquela história, né? Não dá pra gente comprar o primeiro que a gente vê vendendo, porque as pessoas aí pedem muito caro por algumas peças. E aí eu fiquei aguardando o momento certo de achar a peça num preço justo que pudesse comprar. Independente do vendedor de peças que eu busco aí na internet, seja pelo Mercado Livre ou LX ou Marketplace, eu não compro peça se não for através do Mercado Livre. Então, se a pessoa quiser vender alguma peça para mim, ela precisa subir no Mercado Livre. Senão eu nem compro. Por que eu não compro? Porque eu já caí em 2 golpes na internet. Um por grupo de WhatsApp, já faz algum tempo, uns 3 anos. E depois de um tempo, um golpe no Marketplace, no Facebook. Eu lembro que eu ainda vi a reputação do vendedor, as pessoas colocando lá a informação de que ele entregava, né? Então aquilo me deu um pouco de segurança. Só que mesmo assim eu caí na besteira, na correria do dia a dia, de comprar a peça sem pedir para inserir no Mercado Livre. Fiz um Pix e não tenho o que falar, né? Dancei. E depois dessas 2 vezes aí que eu tive problema, eu não... a marcha aqui, né? Depois dessas 2 vezes que eu tive problema, eu nunca mais comprei peça em que o vendedor não coloca no Mercado Livre. E tem muitos casos que eles falam assim: não, eu não faço Mercado Livre. Eu falei: então tá bom, muito obrigado. Pode ser o preço que for, aquela peça que a gente está procurando, aquele preço acessível, eu não compro. Não compro porque não adianta. Se você nunca caiu no golpe, vai chegar a sua hora se você continuar comprando dessa forma. Não dá para confiar, a não ser que seja um vendedor bem conhecido, recomendado por outras pessoas que você conhece, não recomendação também de internet, porque eu já ouvi casos de golpe que essas pessoas estão em grupo e falam: não, você tem que comprar com esse cara aqui, eu recomendo. Só que quem está recomendando é uma pessoa que você nunca viu na vida, ou seja, já faz parte de um golpe também. Então não tem o menor cabimento, né, comprar dessa forma. Não dá. Se não for uma pessoa que você conhece de verdade recomendando, não compre. Não compre porque vai ter dor de cabeça. Isso é fato. Bom, no mais, falar um pouquinho aqui do Escort. Além dessa peça que eu comprei, eu fiz uma outra melhoria nele aqui nessa última semana. Esse Escort aqui, ele possuía 2 pneus praticamente novos, né, da Dunlop, 175/7013, medida original do carro, que estava na traseira, e 2 pneus da Dunlop também, na mesma medida, né, na dianteira, já bem mais gasto, né, bem mais que meia vida. E aí eu tava aí de olho, tentando achar alguma oportunidade para comprar esses pneus, e eu queria comprar da mesma marca, Dunlop, para poder manter o jogo com a mesma marca do pneu, né? E aí eu consegui
Faz tempo já que eu tô namorando esses pneus já. E aí na semana passada acabou, achei um preço bom, uma promoção aí que eu consegui comprar. Comprei os 2 pneus que faltavam para dianteira. Esses 2 novos pneus da Dunlop e um 770-13. E eu troquei eles na semana passada. E hoje praticamente eu tô usando o carro, testando o carro aí com esses pneus novos. E assim, né, pneu novo é outra história, né? Deixa o carro super macio. É bem melhor para poder dirigir. E assim, com esses detalhes, comprando essa peça, com os pneus, praticamente eu troquei também. Outro detalhe que eu fiz também, eu troquei as borrachas dessa porta aqui, porque entrava um pouquinho de água ali no canto, ali embaixo quando chovia. Aí eu troquei a borracha. Eu troquei a pestana dessa porta aqui, que ela tava trincada, e aí também podia entrar um pouco de água. Podia não, entrava, porque aqui embaixo da forração de porta, o que acontecia? Tecido, né, desse carro. E aí quando chovia muito, eu colocava a mão aqui embaixo, ali próximo aonde tem o... Tô mostrando aqui do lado direito, mas seria aqui do lado do motorista. Aqui próximo da onde tem aqui o porta-treco, e ficava úmido. Então, ou seja, estava entrando água. Aí eu troquei a pestana desse lado, troquei a borracha também do vigia, do vidro traseiro, né, do lado do motorista, que entrava um pouco de água também. Então fiz essas melhorias também no último mês, e aí praticamente corrigiu o problema. Eu troquei essas borrachas também no último mês, e com isso praticamente encerra aqui todas as melhorias que tinha que fazer nesse carro ao longo aí desses 3, quase 4 anos. Tem ainda, né, alguns detalhes. Se a gente parar pra pensar, sempre tem alguma coisa. Por exemplo, o reloginho aqui, ele parou de funcionar. Funcionava perfeitamente, acendia a luz, tudo. Só que aí ele ficou com o digital meio bobo, apagando alguns números. E aí agora ele tá soltando ali. O digital ainda funciona, mas ele tá com alguns números ainda como se queimasse algumas partes do digital dele. E aí o certo seria, a moldura tá perfeita, tudo ótimo, os botões, teria que trocar o digital dele. Já vi vendendo na internet, o pessoal tem pedido preços bem absurdos nesses reloginhos, inclusive já até brinquei algumas vezes, né? Será que se comprar o relógio vem o Escort, né? Porque tem gente pedindo mais de R$1.000 num reloginho desse. Mas eu já vi também na faixa de R$400, mas eu não acho que... Ainda acho que é um valor alto. Não sei se vou achar mais barato, tá? Mas eu ainda acho R$400 num reloginho desse não é barato. Então é aquela história, é o tipo de peça aqui que eu espero o momento certo e a hora certa, que um dia eu sei que aparece. Aparece, aí é a oportunidade de comprar. Assim como apareceu, um dia qualquer aí eu estava visitando um desmanche, e por incrível que pareça, eu fui nesse desmanche para buscar uma outra peça que eu já tinha comprado há algum tempo, e fui lá para retirar, e eles estavam desmanchando um Escort igualzinho a esse, porém na versão guia, estava sendo desmanchado. E esse Escort guia que estava sendo desmanchado, do mesmo modelo, possuía ar e direção. E ele tinha acabado de chegar, ele estava começando a desmanchar, tinha ainda o ar e direção completo. E eu acabei fazendo uma oferta e comprei o pacote, né? O ar e direção, aí eles desmancharam para mim, eu fui no outro dia buscar. Então eu tenho desse carro aqui, o ar-condicionado, a direção hidráulica desmontada, tudo em peça, todas as peças. Compressor, correia, caixa de direção. Eu tenho aqui, ó, até a moldura aqui do painel com o ar-condicionado, tudo bem completo. Tá guardado em casa, esperando aí uma possibilidade ou um dia. Eu não sei, fiquei na dúvida se eu instalo ou não instalo, porque não é um valor baixo, né, para fazer esse tipo de mudança. Eu imaginei que eu devo gastar aí eu acho, chuto aí de R$1.500 a uns R$2.000 aí para fazer essa substituição, trocar, né, a direção mecânica pela hidráulica e instalar o ar-condicionado no carro.
Então, eu ainda tô na dúvida se eu vou fazer ou não essa implementação. Apesar de ter comprei ali no... como que eu posso dizer? Mas no impacto ali, na emoção de saber que ou eu comprava naquele momento, ou a chance de eu achar esses dois itens aí era bem remota. Então, algumas coisas são oportunidades, né, que a gente tem, talvez não tenha outra hora. E por isso que eu acabei comprando. Mas já tem alguns meses já isso, está guardado em casa. Eu ainda não instalei. Tô pensando ainda se eu vou fazer isso. Tem aquele lance, né? Eu sou meio chato com a questão de originalidade. A gente, né, tenta manter o mais próximo possível, né, da originalidade do carro. Por isso que eu fiquei pensando, né, instalo ou não instalo. Mas assim, pensando no bem-estar, pensando no conforto que esses dois itens vão trazer, eu tô propício aí a fazer isso, né, em algum momento. Pegar uma referência aí de um bom profissional, cotar e quem sabe, né, fazer, parcelar no cartão, né, e a gente implementar isso. Porque com certeza esse carro aqui, eu acho, com os novos pneus ele melhorou muito a direção, melhorou muito, ficou bem macio. Mas ele é duro, né? Por exemplo, eu tenho uma Paraty quadradinha sem direção hidráulica. Ela é sem direção, só que é mais macio de dirigir do que esse carro aqui. Não sei por qual motivo, né? Deve ter talvez uma explicação técnica, algo assim. Mas os quadradinhos sem direção eu não acho tão pesado quanto esse carro aqui, tá? Esse carro aqui eu acho mais pesado. Também já dirigi Cadete sem direção, já acho mais pesado ainda do que esse. E eu acho que o que ganha desses carros aqui, eu tive há muito tempo atrás um Celta 2006 básico, 2 portas. Meu Deus do céu, parecia que eu tava dirigindo um caminhão, mas era um carrinho pequenininho, mas nossa senhora, como era pesado aquele carro. É impressionante. Nem precisava fazer academia. Mas uma direção hidráulica aqui no carro deixaria super confortável. E o ar-condicionado, né, não precisa nem falar, que mudaria o patamar do carro. Um carrinho desse daqui com ar e direção eu acho que eu não venderia nunca, né? Porque não perderia nada aí dos carros atuais. Um carrinho gostoso de dirigir, tem aqui o seu charme. Apesar de não ser o XR3, né, as versões aí esportivas que todo mundo gosta, eu gosto muito desses carros também que saíram na época com versões básicas e intermediárias. Me chama bastante a atenção esses carros. Um carrinho desse com calotinha eu acho até mais raro do que com um carro com roda. Então assim, eu gosto não necessariamente tem que ser as versões mais top de linha. Aí pega um carrinho desse que é uma versão intermediária com ar e direção, né? Eu acho que fica bem chique. Então talvez aí seja essa próxima melhoria aqui desse carro. E praticamente finalizou. Eu tenho aqui, ó, eu vou até ligar. Eu instalei nele um Pioneer, ó, Bluetooth, Pioneer de época, um toca-fitas com Bluetooth. Eu fiz questão de instalar aqui, ó, iluminação verde para combinar. Aqui queimou aqui essa luzinha aqui do meio, porque era mais forte aqui, mas para combinar com a iluminação do carro. E eu tenho o toca-fita original dele, só que o toca-fita original dele, o display não tá acendendo e a fita, quando coloca a fita, fica sem som. Não sei se é algum canal quebrado, alguma coisa assim, não sei ao certo dizer, mas ele não tá funcionando legal. E aí eu até levei para São Paulo, esperando um dia aí para poder arrumar, mas acabou ficando parado, não arrumei. Deixei ele lá guardado, porque esse som aqui, esse toca-fita aqui, entrega muito bem o que eu preciso. Então, talvez uma coisa que eu não vou mexer, vou deixar do jeito que está ótimo também. Praticamente, se for para encerrar o assunto desse carro aqui, seria o reloginho, que, né, isso daqui talvez não tão importante quanto instalar o área direção, né, que talvez o área direção
vai usufruir muito mais do que o relógio. Talvez não, certeza, né? Direção hidráulica principalmente. E o ar-condicionado agora que tá chegando aí os dias mais quentes. Basicamente aí zerou as melhorias aqui desse Escort. E eu vou falar pra vocês, não foram poucas, foi bastante tempo, bastante coisa, bastante dedicação para achar as pecinhas originais que faltavam, substituição. Esse carro aqui, ele tem uma característica, ele veio de uma região muito quente. E aí algumas peças de plástico dele, ela ressecou. Essas peças aqui, ó, moldura da maçaneta, tá ficando escuro, já não tá dando pra ver. Mas moldura da maçaneta, ela ressecou. E aí, né, buscando a mesma cor original e tal, não foi fácil. Então é garimpo, dedicação, boa vontade, investimento, porque não é fácil. Quando eu comprei esse carro aqui, era barato. Hoje já não é tão barato assim. E eu acho que no futuro a tendência é ficar até mais caro, né? Porque o Escort, ele, pra mim, na minha visão, nunca foi um carro que as pessoas falam, ó, o Escort. Tirando o XR3, né? Vamos dizer assim. E aí é só quem gosta mesmo de Escort. Porque se a pessoa tem ali um outro carro, gosta de antigo, não sabe o que comprar, eu acho que ela compra qualquer carro, mas não compra um Escort, na minha opinião. Quem compra Escort é porque de fato tem alguma história com o Escort, gosta do Escort ou é o esportivo. Então o Escort é mais ou menos assim, acho que é ame ou odeio, né? Não é muito, não existe um meio termo. Bom, eu tenho Escort porque eu tenho uma história com Escort, uma história de infância, não desse daqui, somente desse, mas começou lá com os MK3, meu pai teve 2 MK3, viajei muito no Escort MK3, um deles inclusive, meu pai sofreu um acidente com a família junto, bateu de frente numa Variant 2, na época ele estava numa estradinha de terra, e aí muita poeira, tinha um carro na frente, muita poeira, e aí não sei lá o que passou na cabeça do meu pai, ele jogou um pouco para a esquerda para sair fora da poeira, porque não se enxergava nada. E eu lembro até hoje, tava no banco de trás, atrás do motorista, meus irmãos, né, minha irmã e meu irmão. E eu lembro no meio da poeira aparecendo à frente de uma Brasília, uma Variant, assim muito rápido. E aí não deu tempo, ele jogou e não deu tempo e ele bateu. Aí eu lembro que aquele dia eu cortei minha língua, né, assim, ferimentos leves, né, mas nada grave. Mas foi, né, um acidente que marcou. Naquela época ninguém usava cinto lá atrás. Eu lembro que quando bateu a gente pulou tudo pra cima, enfim, né? Anos 80, eram os anos 80. Acho que existia uma proteção especial nos anos 80, né? Porque quem nunca viajou num colchão, num Station Wagon, uma Belina, uma Paraty da vida, hein? Isso era o que mais acontecia. E naquela época ninguém usava cinto mesmo. Acho que nem meu pai e minha mãe estavam de cinto na frente também, enfim. Eram outros tempos. Então, somente ferimentos leves. Foi aí que ele bateu o primeiro Escort dele, que era um Escort L86 preto com faixinha vermelha do XR3. Lembro até hoje. Tinha um toca-fita com antena elétrica, a antena da Olympus. Aquilo era um charme. E aí quando bateu o carro, ele arrumou o carro. Só que meu pai era assim, né? Batia, ele desanimava. E aí ele vendeu. Ele vendeu esse Escort. E aí eu lembro que ele pegou um Fusca na troca e a pessoa voltou dinheiro. Aí tentou ficar com o Fusca um tempo. A gente viajou com o Fusca, mas aí é complicado, né? Porque já viajei muito de Fusca, meu pai teve Fusca, mas depois que você sai de um Fusca, você melhora ali a sua condição de carro. Na época era difícil você voltar para um Fusca novamente, ainda mais com a família, 3 filhos, viajar todo mundo. Foi fazer uma viagem que ele já falou, não dá não, né? O carro não anda, não desenvolve. Aí ele vendeu o Fusca e foi atrás de outro Escort. Aí sim ele comprou um GL 85 modelo 86 prata. Esse carro aí ele rodou muito, viajou muito com esse carro. Eu tenho muita lembrança desse carro. Aí depois ele vendeu. Depois desses Escorts MK3 ele teve 2 MK4, um GL 87 cinza, coisa mais linda, que ele usou muito pouco, era um carro de garagem. Maravilhoso esse carro. Eu lembro do cheiro do carro desse Escort até hoje.
Se eu entrar num carro desse, eu sinto o cheiro, eu vou lembrar de como que era o carro, porque tinha um cheiro específico dele. E eu lembro que eu entrava nele, ficava ali simulando que eu tava dirigindo, brincava de dirigir nesse Escort. E aí na época a situação dele melhorou um pouquinho, ele chegou a ter 2 Escort, esse GL87 que ficava na garagem, e ele comprou um L89 para usar, viajar, trabalhar, enfim. Esse L89, ele era azul e ele tinha um som da Bosch, eu vou tentar lembrar, não sei se era o... eu não lembro agora essas denominações, mas eu sei que ele tinha uma espécie das luzinhas de LED na lateral dele. É bem famoso, é que me fugiu o nome. Dele. E tinha um amplificador da Tojo, que dava um som absurdo. Aquele 300, alguma coisa 300 da Tojo, não lembro agora. Mas é bem famoso. Ele tinha um som, esse Escort, que era fantástico. E esse Escort também usamos muito, viajou muito. Era muito legal. E aí quando saiu o Escort europeu, de 93 em diante, eu lembro que em 93, quando esse carro saiu, ele era uma grande diferença do Escort MK4. Ele é, né? Mais largo, maior, mais espaçoso, bonito. É um outro carro. E era o sonho dele na época comprar. E aí, durante o ano de 93, ele conseguiu comprar um seminovo, mas ficou pouquíssimo tempo, porque ele perdeu o trabalho dele. Precisou vender o carro para injetar no negócio e comprar um carro mais barato. Mas eu lembro que ele pegou um azul L93 CHT, 1.6 CHT. E esse Escortão, né, o sapão, vamos dizer assim, né, que todo mundo chama, a gente adorava o carro, era uma coisa fantástica, mas ficamos pouco tempo. E foi aí que veio a minha vontade de ter esse carro, porque eu achava ele bonito. Acho, né? As linhas dele muito bonita, o desenho do carro é diferenciado. Eu acho bem diferenciado. Até hoje. E aí um dia que eu fizer o vídeo dele mostrando os detalhes do carro, eu vou falar um pouquinho das linhas que eu acho que me chamam a atenção do Escort. E aí ficou, né? É um carro que a gente queria ter, ficou pouco tempo e tal. E a gente cresce, a vida segue. Aí um dia surgiu uma oportunidade, que foi com esse carro aqui. Eu nem tava procurando o Escort na época, mas apareceu, e por causa dessa memória afetiva do Escort, eu quis comprar esse carro. Foi por isso que eu comprei o carro, por isso que eu fiz tudo que eu fiz nesse carro. Que às vezes, se for colocar na ponta do lápis, putz, vale a pena financeiramente? Talvez não, né? Talvez não. Eu coloquei na ponta do lápis até certo momento, mas nem sei se eu quero também, né? Ver tudo. Mas talvez não valha a pena, por não se tratar de uma versão, né, do XR3, a versão esportiva. É uma versão que não agrada a todos. Algumas pessoas já falaram, desse Escort eu não gosto, eu gosto daquele que tem aerofólio. Algumas pessoas já até, né, direcionam dessa forma. Então, precisa gostar mesmo, e não é gostar só de Escort, gostar, ter uma memória, né, uma lembrança desses carros aí em suas versões mais simples. Vamos dizer assim, versões mais realistas, pelo menos do que eu vivi. Porque eu não consigo imaginar, na época, meu pai tendo carro aí top de linha, esportivo. Isso era muito caro, era muito dinheiro e não era a nossa realidade. Então, por isso que esses carrinhos aqui, eles são mais a realidade do que eu vivi. Talvez por isso, né, essa memória afetiva com relação a esses modelos básicos. É a mesma coisa a Belina. Tem muita história de Belina, de infância, muita história. Só que hoje, se você falar, que Belina você, né, gostaria? Eu gostaria de ter uma Belina guia 1.8 completa, tal, né? Aquele painel cheio de reloginho, aquele banco de veludo, ar-condicionado. Mas quando eu vejo uma Belina 87, 89, aquela básica AL, ou com as calotinhas originais, que ela só saía, ela era simples, só vinha com as calotinhas. Ou teve uma versão especial de 89, que era uma Belina L, que vinha com calota,
motor 1.8 e bagageiro. Nossa, era a coisa mais linda para mim. Se eu vejo uma Belina dessa, com aquela porta só que não era veludo, curvinho, aquilo também, assim, me chama muita atenção, tanto quanto a guia. Teria tranquilamente. Ah, mas é uma versão L, não tem problema. É a memória afetiva que a gente tem, né, com os carros que a gente, tanto eu, minha irmã, meu irmão, enfim, né, os carros que a gente andou. Então eu também me chama muita atenção também uma Belina L, assim como um Santana CL, que era realidade, foi realidade também. Enfim, meu pai sempre teve os carros em suas versões básicas. Ele sempre prezou em ter um carro mais novo, mas uma versão básica. O máximo que ele chegou foi numa versão secundária, que seria uma GL da vida, um Gol GL, um Escort GL, e por aí vai. Mais do que isso, impossível. Então, por isso que a gente acaba gostando aí desses carros. Aqui é o chaveiro que tá batendo aqui, passando por uma rua cheia de buraco. E aí tava batendo o chaveiro aqui na coluna de direção. Mas é isso. Agora, o próximo passo aqui então desses cortes são essas melhorias. Eu pretendo, a minha próxima viagem que eu for fazer, eu vou viajar com esse Escort aqui, para usar ele mais um pouco na estrada. Porque eu gosto também, carrinho gostoso de dirigir, mas eu gosto de andar com ele quando eu não estou com muita pressa. Porque com pressa, né, a gente prefere usar os carros aí, motor 2.0. Agora quando eu quero andar de boa, passear um sábado assim, eu gosto de andar com esse Escortinho 1.8, bem gostoso de dirigir. Então, numa próxima oportunidade que eu for viajar, eu devo viajar com esse carro. E em breve também fazer o vídeo da apresentação dele por fora, mostrar detalhes, porque isso ainda não foi feito. Tudo que a gente fez aqui no carro ao longo desse tempo. Beleza, pessoal? Espero aí que tenha gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, curtam, compartilhem e sigam o nosso canal. Beleza? Nosso canal não é profissional, acho que vale a pena ressaltar. A ideia aqui é mostrar um pouco do cotidiano, né, de pessoas normais usando seus carros antigos. Esse que é o objetivo. Mostrar como é possível ter esses carros no dia de hoje sem pagar absurdos financiamentos, seguro, para ter aí carros novos, tal. Nosso objetivo é mostrar que esses carros atendem a rotina aí das pessoas com segurança, tranquilidade. Não vai deixar na rua, se tiver bem cuidado, não vai deixar você na rua. Enfim, esse é o objetivo. Beleza? É isso aí. Grande abraço a todos. Fui.